Oi pessoas, dando continuidade na nossa série de Composer, vamos exibir um exemplo um pouco mais avançado do que a gente tinha visto no último vídeo. A gente terminou o último vídeo mostrando aqui a classe Hero e a classe Wrapper sendo utilizadas pelo Public Index, então a gente estava rodando esses exemplos aqui no terminal embutido do PHP Storm. Só para poder ganhar um pouco mais de espaço na tela, hoje a gente vai mostrar os exemplos usando um terminal separado. Então ele vai ficar aqui em tela cheia e eu vou alternar entre as telas. O resultado final desse vídeo, o objetivo final, vai ser demonstrar uma lista com dados fictícios, utilizando uma estrutura de classes, de certa forma organizada, utilizando namespaces. Então essas duas classes que a gente tinha feito até então, elas não são mais necessárias, eu vou apagar elas, porque elas foram só para a gente poder fazer aquela demonstração do penúltimo vídeo, do último vídeo. E note que o PHP Storm já reclamou que as classes que ele vinha utilizando elas não existem mais. Realmente não existe porque a gente apagou, vou apagar daqui também. E eu vou reiniciar o exemplo agora, começar o exemplo novo, utilizando já a arquitetura que a gente vai seguir. Então eu vou criar aqui primeiro um diretório chamado controller. Depois eu vou criar aqui de novo um diretório chamado model. Dentro do diretório controller eu vou criar uma classe chamada myController. Note que o PHP Storm já identificou o namespace para a gente, porque a gente fez a configuração lá do Composer.json nos últimos vídeos. E vou criar também aqui o myModel para a gente poder fazer o mapeamento do namespace diferente. Então eu agora tenho um appModel como namespace do model da classe myModel e eu tenho o namespace appController para o meu arquivo myController. Eles estão separados, eles estão distantes. O myModel ele vai só servir uma quantidade de dados fictícios. Então o objetivo dele aqui vai ser fingir que ele fez uma leitura e que ele retornou para a gente um array. Então vou dar um return aqui e vai ser um array de arrays. Eu vou botar aqui a propriedade name, alguma coisa assim, um dado fictício qualquer. Vou botar aqui o John Doe em maiúsculo e vou colocar uma segunda aqui linha com a Mary Jane, não sei, dados fictícios qualquer, só para a gente poder ter um dado final para ser utilizado lá. Esse método, o objetivo dele é ser usado aqui no controller. Então agora eu vou criar aqui um método no controller chamado view, só para ele poder fazer o processamento para a gente. E aqui dentro eu vou instanciar o model, recebe new myModel. Note que o PHP Storm trouxe para a gente aqui o namespace, o use da classe que a gente importou, para elas poderem estar relacionadas. E eu vou pegar o dado que o model está gerando com o método read e vou colocar ele nessa variável data aqui, só para a gente poder ter aí eles como os dados fictícios que a gente vai usar para o nosso exemplo. Fictícios. Então ele está simulando uma leitura do banco de dados aqui. Agora a gente vai criar uma pasta para poder armazenar as nossas views. Eu vou criar aqui um diretório chamado resources. Se eu conseguir digitar resources. Dentro dele eu vou criar um diretório chamado view. E dentro do diretório chamado view eu vou criar um arquivo chamado index.php. Esse P aí pode ser index.php ou alguma anotação que o PHP Storm complete, faça a verificação da sintaxe, mas é só um arquivo .php mesmo que vai ser responsável pela view do projetinho que a gente está desenvolvendo. Então, até esse ponto aqui, o controller ainda não interagiu com aquele arquivo e a gente aqui agora precisa de chegar nesse arquivo que a gente criou novo. Para poder ter essa informação, eu vou fazer o seguinte: eu vou pegar essa variável aqui, chamada esse caminho, essa função dirname, vou criar uma variável chamada root. Aí eu vou fazer uma atribuição para ela
do dirname, que é o nome desse diretório, o nome do pai desse diretório que eu estou atual, e vou criar uma constante para o meu projeto chamada approot. É um nome qualquer que eu gosto de dar, para a gente poder ter uma ideia de qual que é o diretório inicial que a gente vai ter. Perceba que a gente já tem algumas informações aí do nosso editor reclamando de configurações que a gente fez errada no nosso arquivo. Ele está reclamando que tem muitas linhas no final do arquivo, ele está reclamando que tem muito efeito colateral no meu código, mas por enquanto isso não está ainda em pauta. Eu vou continuar aqui com o exemplo e depois a gente avalia como que a gente consegue melhorar aquelas questões ali. Ele recuperou diretamente o caminho do meu controller. Eu gosto de fazer com o use aqui para poder ficar mais didático. Então deixo ele aqui assim. E aí o meu método controller, ele nesse exato momento, minha classe controller, nesse exato momento ela tem um método chamado view aqui que eu criei. Então se eu segurar o Ctrl e clicar com o mouse, eu chego até aqui. Se eu segurar o Ctrl e clicar com o mouse, eu chego até aqui no meu arquivo MyModel. Até esse ponto aqui, né, se eu fizesse um eco aqui dentro do método, né, do controller, eu conseguiria já ver alguma informação. Deixa eu pegar o path aqui do projeto. Então se eu rodasse aqui agora public index, ele já iria me retornar ali o view, né, que foi uma impressão que eu fiz aqui dentro. Mas o que eu quero mesmo imprimir é esse cara aqui, né, é o meu arquivo de visualização. Então o que a gente vai fazer dentro dele? Eu vou declarar aqui que eu vou usar PHP dentro dele e vou fazer um for each, uma variável data, dando um echo em datum name phpOL, e aqui no final, só para dar uma quebrinha, vou dar um echo também. E agora eu preciso que o controller utilize aquele arquivo. Como eu criei uma variável, né, uma constante, na verdade, que tem o caminho base do meu projeto, eu consigo vir aqui agora então e fazer um require nessa constante no caminho do resources /view /index.phml. Como eu estou fazendo um require e eu expus aqui um data, essa variável, ela fica disponível para mim no escopo do projeto, né, por definição do próprio PHP. Então esse data que eu estou chamando aqui, né, esse data, essa variável, ela vai existir a partir do momento que esse require for realizado. Nesse ponto aqui, eu já consigo fazer novamente a impressão, né, exibindo os nomes que eu defini lá no meu model, John Doe e Mary Jane, utilizando esse fluxo que a aplicação me deu, utilizando já o Composer para poder fazer o autoload das peças que eu precisava. E, por fim, a gente pode melhorar um pouco mais esse exemplo, fazendo uma include de uma forma mais organizada desse arquivo. Mas a gente vai fazer isso no próximo vídeo e aguardo vocês lá.